tsunami no Rio de Janeiro, que ia morrer muita gente. Parecia ser Rio de Janeiro o local que eu tava. Eu tava em um cume de uma rocha muito alta de frente pro mar. Um dia ensolarado, comum. E uma voz falou assim pra mim, uma voz de dentro do céu falou assim: você lhe pediu a confirmação, agora veja. Então eu fiquei atento, olhando para o mar. Quando eu ficava olhando para o mar, eu estava ali olhando para o mar, eu vi que uma cratera imensurável tinha se formado. Caiu alguma coisa do céu na água e formou uma cratera imensurável, era muito grande. Eu fui muito atacada, muito apedrejada. Deus me confirmou de novo o Rio de Janeiro. Eu vou até dizer para vocês o nome que Deus me revelou: Tijuca. Onde é que fica esse nome, Tijuca? Eu vi desse nome, que eu não conheço, eu conheço poucas cidades. Mas o Senhor me mostrou que a natureza está enfurecida. Eu vi o nome Tijuca. Eu vi um nome bem grande, como fosse uma praia bem grande, uma cidade, um lugar bem grande, muito movimentado. E pessoas vão ser pegas de surpresa. Escute, aqui não tem macumbeira, aqui não tem vidente, aqui não tem cartomante, aqui tem profeta de Deus na terra que fala pela boca de Deus. O homem tenta me parar, mas não vai me calar. Não vai, porque eu sou obediente à voz de Deus. Tem muitos estados, cidades que vão sentir a fúria da natureza. Eu vi a barragem sendo quebradas e aquela água passando por cima. Era um mar de água horrível. Eu via como fossem ondas de mais de 10 metros de altura e aquela onda saía arrastando todo aquele povo. Quando Deus me deu estou toda arrepiada, gente, olha isso aqui. Eu estou toda arrepiada. Meu Deus, gente, eu não brinco de ser crente, não. Quando alguém está disposto a dar a cara a tapa, é porque eles confiam no Deus que serve. Ei, vocês não têm noção do que Deus tem me revelado esses dias. Eu tenho me calado. Eu tenho me calado. Shalom, meu nome é Joilton. Eu sou aqui do estado da Bahia. Já sirvo o Criador faz um tempo. E sempre tive algumas experiências com o Criador em relação a sonhos e visões. E eu venho aqui compartilhar uma dessas experiências com vocês para edificar a fé dos irmãos e alertar aqueles que dormem acerca dos acontecimentos e do fim dos tempos. Em Joel capítulo 2, no livro da Bíblia, no versículo 28 a seguir, está escrito que o Criador derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sobre jovens, velhos, e essas pessoas profetizariam, terão sonhos e visões. Essa profecia está acontecendo diante de nossos olhos. E eu sou uma pessoa que pôde compartilhar dessa experiência, junto de milhares que está em torno do mundo, agora se manifestando de um tempo para cá, mostrando que isso é verdade. São muitos os sinais, então eu queria compartilhar alguns sinais que eu tive, uma experiência muito profunda. Eu vou contar alguns dos sonhos que eu tive e que eu julgo ser mais importante, né? O primeiro sonho, eu estava trabalhando no estado do Goiás, foi entre 2019 e 2020, e eu cheguei do trabalho, estava cansado, fui dormir, e quando eu estava no quarto dormindo, eu vi em um relance um homem de branco entrou no quarto com uma vasilha contendo água, e ele jogou essa água no meu rosto para me despertar. Eu não via a face desse homem, não dava para eu ver, só via a silhueta de um homem de branco. E eu acordava assim, olhava para o lado e para o outro e imaginava
porque era real, ao mesmo tempo eu não conseguia ver mais ele desaparecia. E eu falei, eu tô tendo um sonho, que é isso? Repetiu por 3 vezes. Na terceira vez que ele veio, jogou água novamente no meu rosto, que eu acordei, eu despertei, fiquei na cama despertado. Eu olhava, meu corpo estava seco, mas era muito real, foi uma experiência inexplicável. Eu falei, não tem alguma coisa anormal, eu vou orar para saber o que se trata. Aí fui orar pedindo ao Criador discernimento do que estava acontecendo. E eu estava com muito sono, eu olhei com palavras simples, eu falei assim, Pai, se eu achei graça diante dos seus olhos para compreender o que significa isso, me mostre de uma forma clara que eu possa entender. E aí logo em seguida eu fechei os olhos. Quando fechei os olhos, que eu abri os olhos novamente, eu já não estava mais na cama. Eu estava de frente para o mar, parecia ser Rio de Janeiro o local que eu estava. Eu estava em um cume de uma rocha muito alta, de frente para o mar. Um dia ensolarado, comum. E uma voz falou assim para mim, uma voz vinha do céu e falou assim, você lhe pediu a confirmação, agora veja. Então eu fiquei atento, olhando para o mar. Quando eu ficava olhando para o mar, eu estava ali olhando para o mar, eu vi que uma cratera imensurável tinha se formado. Caiu alguma coisa do céu na água e formou uma cratera imensurável, era muito grande. E eu estava aqui no continente, né, na Terra, e olhava em direção ao Atlântico, né, o mar. Então formou-se 3 trombas d'água com relâmpagos, raios, trovões lá no horizonte, uma do lado da outra assim, enfileirada. E eu continuava olhando. Quando eu olhava atrás das trombas d'água que se formou, eu via que vinha um tsunami gigantesco. Eu classifico como a mãe dos tsunamis, era muito grande. Vinha em direção ao continente. Era tão alta, para você ter ideia, que o sol estava assim no alto e a onda que se formava cobria a luz do sol do ângulo que eu estava enxergando. Então eu falava, Pai, tenha misericórdia, ninguém vai se salvar pela magnitude do que eu estava vendo, sem precedentes, aquilo gigantesco. Eu falei isso, então a voz que vinha do céu replicou para mim e falou, diga às pessoas que se arrependam. Então foi uma experiência terrível. Eu ainda ali nessa experiência, eu acordei e fiquei assim pensando, falei, por que será? Será que isso vai acontecer literalmente? Foi tremendo, eu acordei me tremendo na cama, ainda era tarde ainda. Fiquei pensativo e falei assim com o Criador, falei, Pai, me mostra pela Tua misericórdia se isso vai acontecer literalmente, me dá um sinal. Se isso for acontecer literalmente, não for apenas uma luta, que às vezes a gente sonha com mar, com onda, a gente vai passar alguma luta espiritual, alguma coisa desse tipo, ou física também. Então eu imaginei que poderia ser isso. Então eu falei assim, Pai, se isso que eu sonhei aqui agora, que eu vi, for acontecer literalmente, mostre para uma pessoa que nem sabia que eu sonhei. Eu orei em espírito e fui dormir. Passou alguns dias, uma pessoa chegou no grupo de WhatsApp da minha família, que a gente tem um sítio, né? Sítio da Lagoa. O sítio fica aqui próximo a Montegordo, né? Ali em Barra de Pujuca. A gente fizemos um canal, um grupo no WhatsApp e botamos Sítio da Família, né? E aí, dentro desse grupo de WhatsApp, uma pessoa chegou e postou um áudio dizendo que teve um sonho. E falou que foi assim, ela falou, irmão Shalom, tudo bem? Irmãos, boa noite, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. E isso eu estava lá no Goiás ainda, né? E essa pessoa estava em Salvador. Ela falou que teve um sonho, que ela estava na cidade aqui no interior da Bahia, chamada Valença, né? Uma cidade litorânea, a cidade tem muito água, bastante água salgada e doce também. Vocês podem pesquisar aí que tem o mar, né? Banha essa cidade. E ela falou que estava nessa cidade e ela disse que olhava para trás, de repente ela viu um tsunami gigantesco vindo, levando casas, carro e pessoas. E ela ficava amedrontada, se abaixava e falava que ia morrer, que ia sucumbir, e ficou esperando só o pior acontecer. Ela disse que viu uma luz brilhar sobre ela, uma luz intensa. Dessa luz saiu uma mão
Ela disse que isso é uma mão gigantesca, e pegou ela e colocou na palma dessa mão e elevou ela aos céus. E ela disse que quando chegou aos céus, ela disse que viu um portão, e dentro desse portão tinha uma cidade muito grande e linda. E ela falou que a voz falou assim com ela: você está vendo essa cidade? Essa cidade é onde você irá morar e os santos irão morar. Ela disse que despertava. Quando eu ouvi esse áudio, automaticamente eu lembrei da oração que eu tinha feito ao Criador, pedindo a Ele confirmação se o sonho que eu tive lá no estado do Goiás era real e se ia acontecer literalmente em várias cidades, em vários âmbitos, né? E dessa forma aconteceu. O Criador confirmou através dessa pessoa que isso ia acontecer, porque foi um pedido de oração que eu fiz para Ele, para não falar de mim mesmo, né? Aproveitando aqui, o objetivo desse vídeo é fazer com que as pessoas se arrependam, que elas reflitam que as profecias são verdadeiras. Todas as profecias se cumprem diante de nossos olhos, né? Posso descrever algumas aqui. O nosso Salvador Mashiach falou que pai mataria filho, filho mataria pai, nós temos visto isso. O Mashiach falou que teria guerras e rumores de guerra, nós temos visto isso, né? O Mashiach também falou que haveria sinais no céu, nós tivemos vários eclipses, né? Estamos em 2024 agora, esse vídeo eu estou falando em 2024, nós temos vários eclipses em 2024 e 2023. Nós tivemos um céu vermelho, né? Ali no ano de 2022, eu vou ver se eu consigo anexar nesse vídeo a imagem aqui, para vocês verem o céu vermelho. Nós tivemos 7 sóis, né? Apareceu um fenômeno no céu da China, né? Então tudo isso que eu falei está descrito em Mateus 24 e Joel capítulo 22, do verso 2, verso 28 a seguir, até o 30, que haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. Mateus 24 fala que haverá perplexidade por conta do bramido do mar e das ondas, né? Guerra, rumores de guerra, sinais. Então tudo isso nós estamos vendo, então são provas contundentes que a Bíblia é a verdade e as pessoas estão sem desculpa. E pela infinita misericórdia do Criador, Ele está mostrando que através desses sinais nós possamos ver que a Bíblia é fidedigna, é verdade, é verdadeira, e nós devemos refletir em nossas ações, nós devemos refletir na nossa conduta. Se nós erramos, pedindo perdão ao Criador e confessamos a Ele o nosso pecado e abandonamos. Eu aproveito aqui e digo que o Criador Ele não enviou o Filho dele, Jesus, Yahushua, o Mashiach, para salvar pessoas que nunca pecaram, pessoas perfeitas, que não existem tais. Não tem bom que nunca tropece. Ele enviou o Filho dele à terra para salvar um pecador que deixou de pecar, que reconheceu que é pecador e se arrependeu e se envergonhou da sua má conduta. Então, às vezes a gente vai pregar, ensinar algo para a pessoa fala: quem é você? Você é pecador, mas ela esquece também, ela é pecadora. Por isso que eu deixo claro aqui que Ele envia o Filho dele para salvar pessoas que pecou sim ao arrependimento, não pessoas que nunca pecou. Não tem perfeito. Então é isso. Então essa foi a primeira experiência que eu tive.